Rally da Pecuária reforça que pacote tecnológico garante maior rentabilidade e resultado. Alta no preço das frutas você confere nesta edição. Soja dos Estados Unidos ganha mercado na União Europeia e ultrapassa importações do Brasil. E hoje é 20 de setembro, Dia do Gaúcho, e o Agricultura BR traz um pouco sobre a história e a produção do Rio Grande do Sul. Uma ótima tarde para você e olha, a bandeira tremulando, as bandeiras tremulando do Rio Grande do Sul e do Brasil indicam essa data muito especial, 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, é uma semana inteira de comemorações por todo o Brasil, por conta dos CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, que ocupam boa parte do país e que comemoram esses 183 anos da chamada Guerra Separatista, mas que serviu muito mais para unir o Brasil, o Rio Grande do Sul, depois das discussões comerciais, principalmente por conta do fator charque, as imposições dos tributos do produto rio-grandense, do Rio Grande do Sul, algo que é muito importante para a história brasileira. Pois é, Fabiano, um marco que tem tudo a ver com o estado gaúcho, que se tornou ao longo desses anos um dos maiores produtores de alimento do mundo, e não é só de passado que o Rio Grande do Sul vive. Exatamente, Carla Lauto, uma ótima tarde a todos. Ainda hoje nós vamos trazer algumas questões envolvendo o Rio Grande do Sul sobre produção agrícola, produção pecuária, porque que é um berço tecnológico e de pesquisa também para todo o país agrícola. Mas antes a gente começa falando a respeito dos fatores econômicos que envolvem todo o país, principalmente o dólar que vinha recuando hoje um pouco mais cedo. É por isso que eu vou agora conversar com Walter Pulga Júnior, Pulga que está aqui conosco. Walter Pulga, hoje o dólar vem recuando, tem a movimentação natural das pesquisas, mas parece que já tem uma acomodação em relação a esses fatores, do mercado um pouco mais tranquilo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar continua oscilando ao sabor das pesquisas eleitorais. Mas hoje nós temos também alguma movimentação no mercado de câmbio fora do Brasil. E o dólar, frente a moedas de países emergentes, perde valor. Não é diferente em relação ao real. Os contratos futuros de juros também cedem hoje, seguem aí a divulgação da pesquisa eleitoral do Datafolha, mais o comunicado oficial do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros em 6,5% e um quadro exterior positivo. Tudo isso faz com que o dólar recue. Agora há pouco, o dólar recuava, mais ou menos, valores apurados pelas agências de notícias, recuava 0,46%, era negociado pouco acima de R$ 4,10. Isso para a venda, Mas terminou ontem, vale lembrar, com uma queda já de quase 0,5% a 4,12. Então hoje é negociado agora na faixa de 4,10, mas vale lembrar, Chegou a ser negociado hoje abaixo disso, Chegou a rondar aí R$ 4,08. Portanto, nós tivemos uma oscilação negativa para o dólar. Isso ocorre, não, vou repetir, apenas diante do real, mas também diante de outras moedas. Enquanto isso, o que ocorre com o nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado de ações? Bom, abriu em alta de 0,83%, o índice Bovespa abriu nesta quinta-feira em alta logo cedo, voltou aí a rondar os 78.800 pontos, ruma para os 79 mil pontos, mas as pesquisas eleitorais acabam, Fabiano, de fato, causando aí uma oscilação no mercado. É natural que isso ocorra. As últimas informações dão conta de que a pesquisa da Datafolha aponta consolidação do candidato Jair Bolsonaro à frente, já garantindo sua chegada ao segundo turno, mas há uma disputa no segundo lugar entre Fernando Haddad, do PT, e Ciro Gomes, do PDT. Estariam Fernando Haddad com 16%,
segundo a Datafolha, e Ciro Gomes com 13%. Considerando aí uma variação de 2% para cima ou para baixo, eles estariam empatados em segundo lugar. Enquanto essas pesquisas são divulgadas e influenciam o mercado, os operadores tentam se proteger, de certo modo, e há uma corrida, na verdade, para o dólar, que começou lá atrás, mas agora menos intensa. O dólar na faixa de R$ 4,10. Fabiano? Tá certo, Puga, a gente já vai falar também de uma proposta em relação à aquisição de combustíveis aqui no Brasil. Eu quero saber da Carla, como é que vem o dólar, Carla, porque o dólar vinha caindo de novo. Pois é, Fabiano, assim como o Puga havia falado, o dólar nesta quinta-feira continua em movimento de queda, seguindo o dia anterior. Então vamos ver na tela como opera o dólar neste momento. Uma queda aí de 0,60% para a moeda norte-americana, que neste momento está sendo negociada a R$ 4,09 mais 9. Olha, há alguns meses o Agricultura BR destacava que aquela proposta que foi feita lá naquele calor da situação que foi criada por conta da paralisação dos caminhoneiros em relação ao valor dos combustíveis, ao abastecimento de combustíveis. E ali foi criada uma proposta de se ter um abastecimento direto, ou pelo menos a possibilidade dos postos de gasolinas fazerem a aquisição direto nas usinas de etanol. Algo que foi meio rechaçado pelos representantes das usinas, que tem os decks, a expectativa toda preparada para grandes caminhões. Algo parecido pode acontecer com diesel, com gasolina, e é o assunto que a gente fala agora com o Walter Puga. Puga, como é que essa proposta funciona? Porque no caso, com as refinarias de petróleo, são poucas as distribuidoras também que podem fazer aquisição. Pois é, a legislação, Fabiano, obriga que combustíveis serão distribuídos pelas empresas, pelas 3 grandes empresas que estão no Brasil, a Ipiranga, a Shell, lembrando, né, BR Distribuidora, que é a distribuidora da Petrobras. Mas a Agência Nacional de Petróleo abriu um processo para estudar mudanças no marco legal, ou seja, na legislação da distribuição de combustíveis no país. Aliás, numa nota distribuída à imprensa, a Agência Nacional de Petróleo informou que o objetivo é ampliar a competição no setor com a retirada dessas barreiras regulatórias. Entre as medidas em estudo está a permissão para que os postos de gasolina comprem combustíveis, né? Os postos de gasolina, os postos de combustíveis, comprem diretamente na refinaria. Lógico, há alguma dificuldade para abastecimento de caminhões menores, caminhões que não estariam preparados para retirar o combustível nas refinarias, mas é essa discussão que a Agência Nacional de Petróleo abriu agora, né? Hoje, vou lembrar, é obrigatória a participação apenas das distribuidoras, BR Distribuidora, a Shell, né, marca que é utilizada pela Cosan, e a Ipiranga, que distribuem combustíveis para todo o país. Agora, essa possibilidade seria aberta para todos os postos de combustíveis, eliminando as atuais restrições que existem, né? Segundo a ANP, a reavaliação desses temas, na verdade, é fruto de um trabalho com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, que foi iniciado logo depois da paralisação dos caminhoneiros, que parou o país por 2 semanas em maio, causando sérios problemas para toda a economia brasileira. Bom, resumindo, as operações do setor passaram a receber forte questionamento com a escalada de preços de combustível, desde que a Petrobras passou a acompanhar o preço de petróleo no mercado internacional, e isso leva agora a um questionamento. Agora, como isso vai ocorrer? Atenção, Fabiano, a ANP não fez nenhuma proposta específica relativa à revisão de regras, mas ela apenas abriu uma tomada pública de contribuições. Os interessados poderão apresentar propostas sobre determinados temas até o dia 20 de outubro, mas já se sabe que uma das propostas debatidas será fatalmente a liberação para a compra dos postos de gasolina, repito, junto às refinarias. Bom, a intermediação hoje ela é obrigatória pelas distribuidoras, está sendo questionada também no setor de etanol, como você lembrou agora há pouco. Em agosto, a ANP abriu audiência pública para analisar a venda de etanol pelas destilarias para os postos diretamente, assunto que é tema de debate também no Congresso Nacional. Então temos aí provavelmente uma discussão extensa para ver a possibilidade, né, admitir a possibilidade dos postos comprarem combustíveis diretamente nas refinarias. Aliás, o assunto hoje é destaque no jornal A Folha de São Paulo, o trabalho do jornalista Nicola Pamplona, que está repercutindo no mercado hoje. Fabiano?
Obrigado, Walter Pulga Júnior. Ainda hoje nós vamos trazer uma entrevista que o Pulga fez ontem, durante o lançamento do Rally da Pecuária, falando a respeito de como que o setor de financiamento, quem traz os financiamentos para a pecuária brasileira, está enxergando a necessidade de ter um pacote tecnológico investido na propriedade e que muita gente pode começar a ficar de fora do setor. E vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. A saca da soja nos principais postos brasileiros, na comparação de hoje com ontem, apresentou um leve aumento, já que na Bolsa de Chicago ontem a soja encerrou o dia com uma leve alta. Vamos ver então os preços praticados para a saca da soja neste momento nos principais portos brasileiros. No Porto de Santos, a saca de 60 quilos da oleaginosa está sendo negociada a R$ 95,00, enquanto no Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 96,00. Olha, hoje, como você sabe, é dia do gaúcho, porque comemora-se hoje, durante toda a semana vem uma comemoração da Semana Farroupilha, mas hoje é uma marca especial. E o Rio Grande do Sul não é apenas um dos 5 maiores produtores de soja do país, mas é também ali onde se nasce, né, o costume, a questão de se cultivar soja no Brasil. E aí você tem os gaúchos que cultivaram por lá, que levaram essa cultura para outros estados, que chegaram ao Paraná, depois ao centro-oeste, ao norte do país, e faz com que hoje a soja seja o principal produto da pauta de exportação do Brasil. Isso nasce com os gaúchos, que continuam tendo uma grande produção. Como eu disse, está entre os 5 maiores produtores de soja do Brasil. Produção é em 17 milhões e 100 mil toneladas, com uma área de cultivo de 5 milhões e 600 mil hectares na campanha atual, de acordo com a Conab. E como tradicionalmente, todas as quintas-feiras foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano o relatório de vendas e exportações. Esse relatório traz as vendas que ocorreram para os Estados Unidos em relação à soja até a última quinta-feira e traz também aquela situação de transferência das vendas que eram na 17 e 18, que só que não foram possíveis a entrega até o dia 31 de agosto, aí ela traz totalmente para dentro da campanha 18-19. Ficou acima do que o mercado esperava, esse volume que ficou na casa ali de 900 mil toneladas, quase 1 milhão de toneladas de comercialização na última semana para a soja dos Estados Unidos. Vamos ver como é que vem os números norte-americanos. Você vê aqui uma semana com 917.600 toneladas de soja que foram comercializadas pelos norte-americanos. A safra totaliza 18-19, 17.930 mil toneladas. A meta de exportação dos Estados Unidos é baixa, é bastante tímida, com 56 milhões e 60 mil toneladas. O motivo, todo mundo sabe, é a questão da disputa comercial dos norte-americanos com a China. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto. Eu recebo aqui o economista Norman Calmus, que fala a respeito da questão específica do conflito comercial. Por aqui, vamos ver como é que vem a soja em Chicago rapidamente. Soja ontem ganhou até 2% nas posições de mais curto prazo. Hoje, soja norte-americana vem num movimento de estabilidade. Posição de novembro a $8,31 o bushel, janeiro 8,45, março $8,59 por bushel. É o que nós temos agora para o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Como você sabe, já ouviu aqui na Agricultura BR, o mercado de Chicago vem descolado do resto do mundo, principalmente
principalmente do Brasil. Afinal, o prêmio pago no porto brasileiro vai ter uma média de $2 por bushel, dando sustentação aos valores. Eu falo agora. E daqui a pouco eu vou conversar com o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, a respeito desse tema também, que é China e Estados Unidos, mas isso traz alguns impactos, né? Primeiro, os Estados Unidos estão vendendo muito mais para pequenos compradores, principalmente na Ásia. E em relação à União Europeia, é um fator muito importante, a União Europeia já compra mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil. Esse é um reflexo direto, primeiro, do conflito comercial com a China, dos Estados Unidos com a China, e posteriormente também dos acordos que Donald Trump fez com a União Europeia para que fizesse essas aquisições. Evidentemente que isso traz algum tipo de alívio, mas não é nada que venha a resolver. Você pode ver ali os valores na casa de $8 o bushel de soja, são bastante baixos para a oleaginosa, mostrando que vem com essa pressão, mas Estados Unidos já são os maiores fornecedores de soja para a União Europeia, ultrapassando o Brasil. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas ainda no programa de hoje você vai conferir uma entrevista com um diretor do Santander que falou o seguinte: o produtor que não investir em tecnologia vai ter dificuldades em conseguir crédito rural. Falou durante o Rally da Pecuária, apresentação de resultados. Daqui a pouco você tem essas e outras informações aqui no Agricultura BR. Agricultura BR no ar, hoje uma data muito especial, hoje é o dia que marca a Revolução Farroupilha, que tem muita história, que tem as questões comerciais, que tem o fator também separatista, mas que isso trouxe um elemento de união muito mais forte. Hoje é 20 de setembro, dia do gaúcho, e é por isso que eu vou conversar com o gaúcho, por que não? Olha só, estou aqui com ele, o Valdir Pacheco, hoje você passou a semana toda, Pacheco, vestido de gaúcho. Alguns professores que eu tive, na Semana Farroupilha, passava a semana inteira piochado. Pacheco, você que está no Mato Grosso há tanto tempo, você conhece diversos produtores por aí que também são gaúchos, que levaram, estava falando há pouco da história da soja, desenvolvida no Rio Grande do Sul e que ganha o Centro-Oeste através dos gaúchos. Data especial, Pacheco, meus parabéns a você e parabéns a todos os gaúchos mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Buenas tardes, Fabiano. Buenas tardes a ti que estás ligado aqui no SBA. Realmente, Fabiano, hoje eu estou piochado em homenagem ao Dia do Gaúcho, certo? Você já contou a história da Revolução Farroupilha, uma história muito bonita, uma tradição dos gaúchos. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas com a relação à soja, Fabiano, Mato Grosso tem muito a ver com o Rio Grande do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem muito a ver com Mato Grosso. Mato Grosso, nos últimos 40 anos, teve o maior fluxo migratório desse país e se transformou num grande celeiro da humanidade na produção de grãos e fibras, graças à força desse povo sulista, paranaense, catarinense e gaúchos que chegaram aqui na década de 70, 80, 90 e transformaram esse estado no maior celeiro da humanidade. Então, Fabiano, a história do Mato Grosso com o Rio Grande é uma história muito bonita. E esses migrantes todos estão aqui produzindo alimento. E deles, eu sou um dos mais antigos aqui na região. Hoje, dificilmente eu encontro alguém que tenha chegado antes de mim aqui, né? Então, me considero, assim, um Matusalém nesse estado aqui, nessa terra de Rondon. Mas, Fabiano, eu trago um regalo a todos os telespectadores do SBA nesse dia especial em comemoração à Semana da Revolução Farroupilha. Eu vou apresentar aqui um tradicionalista, um gaudério daqueles assim, tradicional mesmo, Jorge Cassep. Vamos assistir esse vídeo. Esse gaúcho está lá em Sorriso, na capital nacional do agronegócio, e tem muita história para contar. Estamos aqui hoje,
20 de setembro, comemorando uma data que atravessa anos e anos, ou vou dizer melhor, os tempos. Comemoramos hoje uma revolução onde os homens lá atrás brigaram pela tirania, brigaram pela honra, pelos altos impostos e impostos pelos homens que tinham o poder na mão. Sou gaúcho de nascimento, riopardense de coração, matrogrossense por opção. Sou filho de centaura charrua, batizado Maragato. Para uns, a bombacha é um tecido com fava ao lado. Para mim, uma bandeira. O meu nome é Jorge Cassep. Muitos me conhecem por gaúcho. Eu vim para o Mato Grosso há uns 16 anos atrás, 17 por aí, com o intuito de trabalhar e buscar uma nova opção de vida e aventuras. Era um guri novo, ainda sou, né? Calejado um pouco, mas novito. Vim com esse intuito, mas vindo para Mato Grosso eu trouxe em meu peçoelo um amor que eu trago lá da minha infância, a tradição gaúcha. E vindo aqui, recebido de braços abertos, trouxe então a minha tradição, lá da minha terra natal, Rio Pardo, onde foi criada a primeira, vamos dizer assim, primeira rua calçada do Rio Grande do Sul, onde travou uma guerra sangrenta, as guerras que chama do Barro Vermelho, onde foi, vamos dizer assim, sequestrada a orquestra imperial e foi feito lá em Rio Pardo o hino do Rio Grande. Esse galpão, como eu disse para vocês, eu vou dizer assim, que não é um galpão, é um piquete, que é menor que um galpão. E eu tenho esse carinho do piquete, que eu fiz aquela tabuleta costaneira escrito lá, piquete da República Rio Grandense. Que quando eu vim para cá, tá lá a data, em maio de 2002, criei o piquete República Rio Grandense. Por quê? Porque eu trouxe o meu Rio Grande para o Mato Grosso. Eu trouxe a história do meu Rio Grande para o Mato Grosso, e onde que eu viajei para esse Brasil afora, eu sempre trouxe essa quinquilharia, vamos dizer assim, esses apetrechos, essas coisas que as pessoas foram me dando, e eu fui ganhando, e eu fui sempre dizendo para as pessoas, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Mas por que, gaúcho? Eu quero mostrar daqui uns anos para os meus filhos, para os meus netos, ou para todas as gerações que ficarem, como nós vivíamos no passado. Isso é história, eu adoro história. Aqui é o meu canto, me acordo de manhã cedo, vamos dizer, lá pelas 15 para as 3, vamos dizer exato, faço um fogo, boto uma chaleira, servo o meu mate, e aqui eu mato a minha saudade. Relembro minha infância, relembro histórias, relembro amigos que já foram, ou alguns que eu não vejo mais. E aí eu venho, uma lágrima no meu rosto cai, limpando a minha face e dizendo, obrigado, Senhor, por tudo. Porque conseguiu, me concedeu fazer esse canto e trazer um pedaço do Rio Grande que abstratamente está aqui e hoje é concreto. Tá aí, este era o nosso regalo a todos os telespectadores do SBA. Quero desejar aqui um forte quebra-costela a todos os gaudérios e prendas que estão espalhados por esse grande rincão que é esse Brasil. Como sabemos, é um gigante que está adormecido e prestes a despertar. Voltamos aos nossos estudos em Campo Grande. É com você, Fabiano.
Certo, meu amigo, um grande abraço a você, a todos os gaúchos. Ainda temos algumas reportagens bem bacanas durante essa edição do Agricultura BR, hoje dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta trazemos mais destaques para você. E o Agricultura BR fala agora sobre um tema que nós temos tratado diariamente, porque influencia o setor do agronegócio e todos os setores da economia de maneira geral. Eu estou falando a respeito do conflito China e Estados Unidos. Nós tivemos agora, nesta semana, novas tarifas sendo impostas pelos norte-americanos. Depois, a China também fazendo algum tipo de retaliação, os americanos exercendo ameaça, mas com taxas diferentes. Por isso que eu vou conversar agora com o economista Norman Calmos, que está aqui conosco. Norman, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente no Agricultura BR, no canal do Boi. E quando a gente fala de essa relação norte-americana com a China, é uma coisa que vem acontecendo, mexendo de tal forma com o cenário global, que hoje algumas das maiores empresas do mundo, no caso do agronegócio, já começam a falar em nova rota comercial agrícola. Esse conflito, que muita gente acreditava que ia passar rápido, não está passando. Norman, boa tarde. Buenas tardes, gauchada. Então, seguinte, sim, é verdade. Uma das coisas que a gente sabe em economia é que ninguém consegue prever nada, né? Então, nós não temos essa possibilidade. A bola de cristal de economista, principalmente, não funciona. O que nós que não estamos dentro do governo norte-americano, nós que estamos meio de fora e temos... É uma coisa meio de torcida. Nós não conseguimos avaliar qual é a expectativa, se quer, e quais são os reais interesses do governo norte-americano em relação a isso. Portanto, a gente avalia e fica chutando. Será que vai acontecer ou não? O fato é que está demorando mais do que se imaginava. Não tem nenhuma expectativa, nenhum sinal de que isso vá mudar nos próximos meses sequer, porque, evidentemente, o Trump é um cara que tem um poder muito grande e ele gosta de usar esse poder, né? Essa é uma situação muito diferente da que nós temos e o mundo inteiro necessariamente tem que ficar à mercê disso. Tem uma questão, né, que a gente vê, hoje mesmo falava que a União Europeia, depois daquela conversa que teve com o governo americano, passou a comprar mais soja, que os Estados Unidos têm que vender aquela soja para alguém. E começou a comprar mais soja dos Estados Unidos, já está comprando mais soja americana do que brasileira. Soja brasileira, nós vamos encerrar o ano praticamente sem nada de estoque de passagem no país. Hoje, Estados Unidos é um parceiro comercial, digamos, sobre o aspecto psicológico principalmente, né? Psicológico para um país é interessante, mas é um parceiro confiável, mano? Primeiro, deixa eu fazer uma observação em relação a essa situação da União Europeia. Eles estão efetivamente comprando mais soja dos Estados Unidos, no entanto, os Estados Unidos aceitaram comprar mais produtos industrializados deles. Não é de graça. Não é de graça. Então, isso aconteceu por conta de uma negociação, porque o Trump tem tudo menos burrice. Ele não é burro, definitivamente. Ele sabe onde é que ele está mexendo. Tá? Então, ok, a Europa então está negociando, e está negociando bem. Eles conseguiram condições vantajosas. E não, os Estados Unidos hoje não são um parceiro confiável. Mas tem que levar uma outra coisa em consideração. A China tampouco é. Então, se nós tínhamos mais confiança nos Estados Unidos do que na China em termos de possibilidade de negócios, neste momento os dois estão se degladiando e o mundo fica parado olhando, falando, quem é que vai fazer uma bobagem primeiro? É complicado, é uma situação perigosa, porque pode ter outra, pode crescer, né? Esse problema pode se aprofundar, nós não sabemos até que ponto que pode ir, mas de qualquer forma, precisamos estar muito atentos para poder aproveitar as oportunidades que surgem a partir daí, né? Então, é verdade que, em termos de comércio, a confiança, a reputação é um negócio extremamente interessante e os Estados Unidos estão perdendo isso nesse momento. Norman, em relação a essas oportunidades, janelas de oportunidade que podem se abrir para vários países, para o Brasil, para os seus parceiros de Mercosul,
O que pode acontecer? Nós estamos vendo hoje as estimativas, no caso aqui a gente fala muito de soja, mas estimativas que mostram uma venda muito maior, né? A expectativa de venda muito maior de soja brasileira, né? Pulando de um recorde, que já era recorde no ano passado, na casa de 60 milhões de toneladas, agora para 76 milhões de toneladas, no próximo ano 75 milhões de toneladas. É o Brasil tomando totalmente aquela fatia, praticamente tomando totalmente a fatia que era norte-americana. Isso é bom para o mercado, porque o Brasil, de certo modo, também deixa de atender países, né, outros países asiáticos, por exemplo, que atendia num volume muito menor. Isso é interessante? Nós precisamos começar a mudar um pouco o nosso mix, né? Algumas coisas interessantes também aconteceram e esse crescimento não ocorre à toa. Nós tivemos uma quebra de safra na Argentina violenta. Tá? Então, essa é uma situação séria. Nós estamos ocupando espaços, mas não é uma coisa que acontece à toa. Uma outra coisa que está acontecendo de interessante, isso eu estou acompanhando até porque eu estou promovendo de alguma forma, é que os preços referenciais estão mudando um pouco. Quem está disposto a comprar realmente, ou quem precisa comprar para executar, para realizar contratos, está disposto a pagar acima do mercado, que é um negócio que não acontecia há pouco tempo atrás. Então, é interessante sobre esse aspecto. Estamos fechando transações nessas condições, mas além disso, se a gente olhar um pouquinho adiante, não é muito bom, porque nós estamos reforçando a nossa posição de vendedores de matéria-prima, de produtos primários. E para um comprador só? Não que a gente possa fugir muito da China, mas para um comprador só, concentração total. Então, olha só, nós concentramos no produto primário, nós estamos aumentando a nossa concentração em poucos compradores, então a gente está de novo caindo numa situação complicada, mas o que acontece no imediato? Está todo mundo feliz porque está vendendo. Então, do ponto de vista estratégico, está tudo errado. Nós precisamos diversificar isso, nós não podemos continuar vendendo, nós estamos exportando água, nós estamos exportando a nossa água para os lugares onde não conseguem ter a produção que a gente tem. Então, é muito complexo e eu não vejo neste momento, esse é o mais sério da história, uma política organizada do ponto de vista de governo, não vejo nenhuma política nesse sentido de mudar essa situação e de agir de forma mais estratégica. Qual hoje, no seu entendimento, Norma, a principal possibilidade que está se abrindo em termos de oportunidade de negócios com o conflito entre as duas potências econômicas? De novo, as nossas bolas de cristal não funcionam muito bem, bola de cristal de economista não é boa. Mas assim, no aspecto especificamente utilizando esses nossos produtos primários, o que nós deveríamos fazer é ter força suficiente para dizer, olha, ok, eu vou vender soja para você, mas eu tenho isso daqui. Que foi o que a Europa fez. Né? Você acha que era um bom momento para abrir o mercado de frango de novo com a China? Eu acho que é um ótimo momento para discutir absolutamente tudo, desde que nós tivéssemos uma situação política estável. Então, eu acho ótimo, é uma janela importante, mas eu não sei se nós vamos conseguir aproveitar em função disso. Tá? É um ótimo momento. Então, política de comercialização é uma coisa que não adianta a gente falar, o produtor ele pode fazer um monte de coisa, mas isso tem que ser coisa de governo. Cadê o nosso governo que sumiu? Só porque nós estamos em eleição? Então, sumiu o governo. Quais são as expectativas, ou quais são as propostas dos próximos governantes, dos próximos candidatos ao governo nesse sentido? Ninguém fala nada. E, francamente, nenhum tem. Ninguém fala pode nada. Ser de esquerda, de centro, de direita, nenhum tem. Isso, sabe? Então, a gente vê algumas coisas, tem um posicionamento mais liberal de um de outro, mas, assim, nessas condições, embora a gente possa ter todas as críticas do mundo ao comportamento do Trump meio errático e de governar por Twitter, mas assim, no fundo, isso ele faz. Então, ele trouxe para si esse poder de negociação, que os Estados Unidos têm de sobra, mas que nós também temos. Onde é que nós estamos? Nós continuamos sendo menos de 1% da cadeia de comércio do mundo. Isso é absurdo. Nós somos um continente, um país continental, e não assumimos esse nosso papel.
é falta de coordenação, de liderança e falta de objetivo. Aí sim tem que ser do governo federal, não adianta, nós não temos como substituir isso. Enquanto isso, evidente, alguns estados ou alguns produtores podem, evidentemente, negociar em condições específicas, bons acordos, nós temos iniciativas do poder, do governo, das empresas privadas, dos produtores, nós temos algumas iniciativas que são interessantes, mas, no geral, nós precisamos evoluir demais, não é muito rápido, não. Tá certo, Norman, sempre um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O prazer foi meu, muito obrigado. Conversei com o economista Norman Calmos, falando um pouco a respeito desses efeitos do conflito China-Estados Unidos. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar que a pecuária brasileira volta a crescer, mesmo com um movimento adverso. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Na questão de adaptação para confinamento e no desenvolvimento desses animais também na fase de recria, que teve um diferencial visual, assim, né? Porque não teve uma medição exata, mas deu para perceber que teve um ganho visual, assim, que foi positivo. Os animais que usou o produto se adaptaram mais fácil na questão do confinamento, né? Após a fase da recria ali. Menos problema de estresse, os animais foram mais tranquilos para o coxo e resultando um melhor ganho de peso, né, nesses animais. O produto é válido, indico para outras pessoas usarem que vai ter benefícios e resultados com o produto. O uso do produto, a gente percebeu um melhor desenvolvimento nos animais, uma melhor aptidão para ganho de peso. Eu achei muito importante esse produto. Pode usar sem dúvida, que é um produtaço. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio nessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio, como por exemplo a entrada dos animais no confinamento. Os animais eles chegam numa realidade completamente diferente e precisam passar por uma adaptação no coxo. Então, com o Fosfosal, a gente entrega alguns minerais que são essenciais para o metabolismo do animal, facilitando esse processo de adaptação. Então, o animal fica mais produtivo e isso representa mais lucratividade para a fazenda. Obrigado, Bruno. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E foram apresentadas nesta quarta-feira os números finais do Rally da Pecuária. E Walter Pulga Júnior conversou com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira. Confira. Dentro do público do Rally, a gente sempre notou, né, esse nível de tecnologia ascendente, né, todas as edições um pouco acima. Na edição do ano passado, de 2017, a gente tinha medido uma queda, que a gente achava que era pontual, fruto de uma decisão precipitada tomada em 2016. Né? 2016, preço dos insumos de alta tecnologia subiu, né? Preço de grãos subiu muito, então a margem caiu, o produtor deu uma retraída, diminuiu o pacote tecnológico. Né? A expectativa que a gente tinha esse ano, e isso é interessante que se confirmou, é que era a curva de produtividade voltaria a subir, né? E ela voltou aí para a faixa de 10 arrobas por hectare ano na média, quando a gente analisa o ciclo completo. Claro, recria e engorda é um nível tecnológico mais alto, tem várias atividades aí que a gente tem que analisar o nível de tecnologia por atividade específica. Né? No caso do ciclo completo, voltou para a faixa de 10, quer dizer, a curva volta a subir. Sem tecnologia, há muita dificuldade no mercado. Você já frisava isso nas edições anteriores do Rally. Continua a dificuldade para a sobrevivência daquele produtor, daquele pecuarista que não adota a tecnologia?
Pulga, a situação desse produtor vai ficar delicada, né? Ainda, a pecuária ainda tolera baixa tecnologia, dependendo da atividade. Então, na recria engorda, na engorda, já começa a ser mais complicado, porque sem produtividade você não paga o ágio do bezerro que você comprou, né? Esse bezerro já sai de um patamar mais alto, né? Mesmo quando a relação de troca melhora para o comprador, esse ágio, a tendência dele ao longo dos anos é sempre aumentar, né? Então, com baixa tecnologia, você não consegue pagar os custos fixos, esse ágio, né? E vários outros itens que hoje a produção moderna exige, né? Então, com o tempo, esse produtor acaba não conseguindo ficar no mercado, ele acaba saindo. Daí depende do tamanho da fazenda que ele tem, né? Então, se a fazenda é muito grande, ele consegue ficar mais tempo no mercado, mas o patrimônio dele está rendendo muito pouco, perto do tanto que vale, né? Então, a próxima geração não vai topar ficar com o patrimônio e provavelmente não vai ter todos os recursos para investir e elevar o nível de tecnologia. Com o tempo, então, vai ficar difícil para esse pessoal, porque os mais produtivos, eles têm um break-even, quer dizer, o preço, né, da arroba que empata com o custo de produção está perto de R$100, nos mais produtivos, lá na ponta. Enquanto nos menos produtivos o preço está perto de 130. Estou falando em média Brasil, né, sendo que o preço médio no Brasil está em torno de 130. Então, esse produtor já está no empate, né, provavelmente está ganhando muito pouquinho aí. E a tendência, como o outro está ganhando em escala, é que os preços da arroba se ajustem a essa realidade ao longo dos anos e isso inviabiliza. Esse é o Maurício Nogueira conversando com o Walter Pulga. E olha só, o que ele está dizendo? Que quando você tem uma aplicação melhor de tecnologia, você consegue garantir uma produtividade. Essa produtividade, de acordo com o Rally da Pecuária, pode trazer uma rentabilidade tão boa quanto da soja. E tem tudo a ver com essa outra entrevista que o Pulga continuou para ele no evento do Rally da Pecuária. O Pulga falou também com o Carlos Aguiar, diretor do Banco Santander. E o que o Aguiar disse? Ele disse que o pecuarista que não estiver trabalhando, investindo em tecnologia, desenvolvendo o seu rebanho, vai ter cada vez mais dificuldades para o financiamento da sua produção. Hoje, ao anunciar os números apurados pelo Rally da Pecuária, se sabe que boa parte dos produtores brasileiros estarão fora do mercado por falta de tecnologia. O Santander já tem dificuldades para empréstimo para pecuaristas que não usam tecnologia? Na verdade, como todo negócio, o banco procura emprestar dinheiro e apoiar os negócios que estão prosperando. Infelizmente, a tecnologia é um dos desafios que diferencia quem vai prosperar e quem não vai prosperar. Tem um grande número dessas pessoas que poderia adotar a tecnologia e prosperar. E a gente, na medida do possível, tenta fazer essa transição com os clientes. Infelizmente, as pessoas que estão adotando a tecnologia ainda dos últimos 20 anos, e no caso do gado, de deixar o gado no pasto comendo só sal e achar que aquilo é uma reserva de valor, essas pessoas infelizmente, elas estão empobrecendo ao longo do tempo. Elas não estão prosperando. E para o banco, emprestar dinheiro para essa turma que tem, infelizmente, a não adoção da tecnologia nova, que é a rotação de pasto, o confinamento no topo dela, mas mesmo sem confinamento, nós estamos falando de melhorar a produtividade de pasto e adotar melhor alimentação do gado e com isso de reduzir custo e diminuir o tempo também, ou seja, rodar mais gado na mesma área, tudo isso faz com que você ganhe dinheiro. Essa pessoa que não está ganhando dinheiro, ela vai ter mais dificuldade de acesso a crédito. Gestão é um problema grave na pecuária brasileira? Sim, nós temos alguns problemas graves na pecuária. Muita gente herda a fazenda de alguém, o pai, o avô que cuidava. Aí você pode herdar uma fazenda muito boa, pode herdar uma fazenda ruim, mas o problema é que a gestão ela não passa como uma herança. Você precisa ter alguém qualificado. Se essa pessoa nunca teve contato com a fazenda, ela tá pronta para gerir uma outra coisa, não a fazenda. Então tem uma coisa que a gente procura muito na entrevista com nossos clientes, é descobrir se ele é um herdeiro ótimo, mas da onde ele está se formando
Ele tem que ter uma mistura entre mercado, de entender como é que o mercado está funcionando, até para trazer tecnologia, mas tem que ter uma vivência lá no campo também. Então, o que nós procuramos, nós falamos que o melhor herdeiro é aquele herdeiro que saiu da fazenda, foi trabalhar no mercado, fora da fazenda, onde ele se provou competente e aí ele volta para a fazenda para cuidar. Esse é o melhor perfil que tem. Aquele que nunca trabalhou no negócio e simplesmente foi estudar fora, vai ter dificuldade, e aquele que infelizmente está trabalhando com o pai a vida inteira, a gente vai checar se ele teve acesso à tecnologia e às novas técnicas, né, modernas. Mas também, se ele não tiver isso adotado, ele vai ficar basicamente seguindo o mesmo passo do antecessor. E isso é um problema. E você confere agora com o repórter Valdir Pacheco uma oportunidade de investimento no estado do Mato Grosso. Confira. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT-242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você confere aqui no Agricultura BR outras informações relacionadas ao que vem acontecendo no mercado da soja. Voltamos já. E a Conab divulgou hoje o 9º Boletim Prohorte. E em relação às frutas, mostra que houve um aumento nos preços delas. Vamos ver na tela os preços que foram trazidos pela Conab. A única fruta que fugiu um pouco do cenário de aumento foi o mamão, que ficou 12,0
3% mais barato em Fortaleza, sendo negociado a R$ 1,62 o quilo. Em contrapartida, ficou 28,88% mais caro em Vitória, lá no estado do Espírito Santo, a R$ 1,43. Já a banana veio com a maior queda nos valores para o quilo. Vamos ver os dados da Conab. A banana foi a que apresentou maior dominância na queda de preços e alta na oferta de agosto, como no mês anterior. Você pode ver aí que entre os estados analisados pela Conab, a maior queda entre julho e agosto para os preços da banana foi no Rio de Janeiro, com uma baixa de 15,62%, sendo negociada a R$ 1,67 o quilo. A segunda maior queda foi em Recife, de 10,45%, sendo que o preço da fruta ficou negociado a 93 centavos o quilo. E agora nós vamos para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para todos os hortifrutis do Brasil. Muito boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva para a maior parte das áreas produtoras de hortifruti do país nesses próximos dias. As instabilidades vão seguir bastante abrangentes entre o centro e o sul do Brasil. Uma área de baixa pressão e mais a passagem de uma frente fria pela costa do país alimentam todas essas instabilidades. Ainda tem risco para chuva até um pouco mais expressiva entre o sul de Minas Gerais, faixa leste do estado de São Paulo, onde as pancadas ainda vêm com força e podem ainda garantir bons episódios de chuva. Nas demais áreas, a chuva que acontecer é mais fraca, como é o caso da região centro-oeste. As pancadas que aconteceram nos 3 estados são pancadas isoladas e mal distribuídas. A partir da próxima semana, a chuva volta a ganhar força no sul do país. A região sul volta a receber pancadas de forte intensidade temporais, acompanhados de muitas trovoadas e rajadas de vento. Então isso acaba trazendo um certo transtorno, principalmente para áreas produtoras de hortifruti, porque essa chuva vem acompanhada de muitos transtornos. A chuva agora entre o sudeste e centro-oeste, entre os dias 26 e 30 de setembro, vão ficar um pouco mais fracas, porque as instabilidades mais fortes ficam concentradas na região sul. Na região norte tem previsão de chuva abrangente, mas no interior do Nordeste nada de chuva por enquanto. Até pelo menos o começo do mês de outubro, o centro e sul do país vão seguir recebendo pancadas de chuva. Só que a região sul segue recebendo a chuva mais intensa e com potencial também até para temporais. Então, de forma geral, a chuva que acontecer entre o sudeste e centro-oeste volta a trazer um cenário bem mais otimista para grande parte das lavouras de hortifruti, porque nessas regiões o déficit hídrico do solo é que vinha prejudicando algumas lavouras. Agora, com a chuva retornando aos poucos, o cenário é otimista. E na região sul, por conta da chuva ainda acontecer com forte intensidade, com potencial para temporais, pode acabar trazendo um cenário não muito otimista para as lavouras de hortifruti por conta dessas chuvas mais intensas que vêm acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas e até queda de granizo, que pode acabar trazendo alguns transtornos para as lavouras de hortifruti do sul do país. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Juliana. Fabiano. Por aqui, olha, nós vamos trazer uma opção de negócios, uma oportunidade para você rentabilizar num dos estados que mais cresce economicamente no país, localizado no Nordeste brasileiro. Eu estou falando de Maceió, capital do Alagoas. Você vai saber um pouco mais dessa oportunidade através de leilão judicial na reportagem de Valdir Pacheco. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução
desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 49509660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E a Agricultura vai para o último intervalo comercial desta edição e voltamos com mais informações para você. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Momentos finais do Agricultura BR de hoje e nós vamos ver agora, a gente vai ver agora o dólar. O dólar que estava em movimento de queda nesta quinta-feira, seguindo o patamar da data de ontem. Exatamente. E a moeda norte-americana permanece sendo negociada na casa dos R$ 4,09. Vem com registro de queda. Há uma certa acomodação por parte dos operadores de mercado e isso faz com que você tenha alguma tranquilidade. Por enquanto, apesar que está difícil dizer por causa do momento eleitoral, mas o viés é de queda. Na edição das 17h20, nós trazemos o fechamento da moeda norte-americana. E este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.